Oi, gente, eu sou a Alzira Requena do canal Costura e Artesanato. Neste vídeo, nós vamos fazer um pegador de panelas, tá? E nós vamos fazer é o par. Então, eu já fiz um, olha aqui como é que ele fica bonitinho, tá vendo? Então, bom, e é muito útil, né? Ó. Então, nós vamos fazer o outro, nós vamos fazer junto, vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? E nós vamos usar o viés do próprio tecido, do tecido do forro. Eu usei um tecido, todo popeline, tá? Popeline liso, popeline estampado. Então, eu usei um estampadinho assim com maçãs. Então, eu usei o marrom. Achei que o marrom ficou muito bom com essa estampa. E então, nós colocamos aqui a parte marrom por dentro e a parte estampada por fora. E o viés marrom. Então, eu aproveitei e usei o mesmo tecido, o viés do mesmo tecido, tá? Então, vamos lá. Para começar, primeiro eu vou mostrar para vocês o viés. Olha, como era um retalho maior, um pedaço maior, eu consegui tirar o viés inteiro, sem emenda, tá? Então, eu fiz o viés. Cortei enviesado uma tira de 4 centímetros de largura, dobrei um para lá, um para cá e deixei 2. Então, na hora de trabalhar, é só costurar. Passei o ferro, né, para dobrar, para ficar dobradinho, passei o ferro, aí ele fica assim, bonitinho. Se vocês tiver assim um retalho menor, não der para fazer inteiro sem emenda, então é emendar. Então, para emendar, eu coloquei aqui, vou mostrar aqui para vocês como eu emendo. Então, a gente corta ele todo no sentido enviesado, né? E aí, na ponta, a gente faz isso aqui. Corta assim, corta, né, na diagonal assim. Depois eu pego aqui, ó, em vez de pegar e fazer isso aqui, não. A gente vira ele, uma ponta para cá, uma ponta para cá. Ó, aqui as mãos. Uma ponta assim, outra ponta assim. Você junta ele aqui, ó, junta, né? Aqui, ó, tá vendo? Junta assim, deixando a ponta aqui e aqui. E costura aqui, ó. Costura aqui. Dessa ponta a essa. Também nesse sentido aqui, tá? Não é reto, não. Da mesma forma, você vai acompanhar o corte que você fez, assim. Aí, virou, ele fica retinho, ó, tá vendo? Fica certinho. Se você costurar, se você somente fizer isso e costurar aqui, deixando essa beiradinha aqui, na hora que você virar, ele vai ficar sobrando uma ponta aqui, ó. Ó, ele não vai ficar legal assim, não, tá vendo? Ele vai virar vai ficar torto. Então, o que que você faz? Você vem com ele certinho aqui, deixa eu colocar aqui, acho que tá dando pra ver bem. Olha aqui, aqui. Você vem com uma costura e passa aqui. Eu vou passar a costura para vocês verem. Vai ficar até melhor passando a costura. Tá? Passa a costura bem certinho. Tira. Ó. Aí no ferro, né? No ferro, você vai lá no ferro, abre ele e ó, aqui fica certinho. Essas pontinhas aqui você corta. Olha aí. Fica o viés retinho e quando você passar o ferro, o tecido igual nesse caso que é marrom, ele nem vai aparecer, ele fica imperceptível, tá? Então fica muito legal, tá? Aí é só você fazer o mesmo processo, dando continuidade no mesmo processo de dobra, tá? Então, essa é a parte aí de você, no caso, você ter vários pedaços de retalho, quiser fazer o viés do mesmo tecido, então você faz essa emenda, que essa emenda é muito legal, dá bem certinho. Bom, para que a gente faça igual esse, no caso, né, de porta, gente, é pegador de panela, primeiro a gente vai trabalhar com o kit, tá? Eu usei por dentro o acoplado. Nessa partezinha pequena, antes de falar sobre isso, vamos falar o tamanho, né? Aqui eu usei um pedaço quadrado de 20 por 18, tá? 20, assim, nesse caso, 20 e 18, tá? Então, eu peguei um pedaço do tecido estampado, um pedaço do tecido liso. E depois eu peguei 2 pedaços, mesma coisa. 18 no caso, porque aqui vai ficar
que é esse pedacinho aqui de cima, né? Então, aqui ele vai ter 18. Então, 18 e 20. Então, aqui, 18 e 9, tá? Eu coloquei 9 aqui. Até um pouquinho menos, porque ele vai sobrar um pedacinho aqui. Mas na hora de costurar, a gente faz esse ajuste aqui. Então, 18 por 9. Então, a mesma coisa. O tecido estampado, o tecido liso, ou tudo estampado, depende do que você quiser, tá? E a manta no meio. Nesse caso, eu não tô usando manta. Eu tô usando, olha só, eu usei, mesma medida, um pedaço de feltro e um pedaço de acoplado, tá? Para essa parte aqui. E para essa que vai ficar em cima, eu usei só acoplado, tá? Porque o feltro, ele vai te garantir melhor aqui na hora de você pegar a panela, não ter problema de queimar, tá? Então ele vai ficar mais grossinho. Você pode usar manta de acrilon, manta R1, R2, pode usar manta por dentro também, tá? Eu tô usando acoplado porque eu fiz esse com acoplado, achei interessante, gostei do resultado e ele protege bem e tal, e então eu fiz. E coloquei uma facezinha de feltro. Feltro é também um material simples, então a mesma medida, tá? Então nós fazemos um sanduíche. O tecido, a manta, o acoplado, o feltro, o que for, e o forro. Mesma coisa essa. Então, aí vamos fazer o quilt. Aqui eu usei quadradinhos, tá? Então, o que que eu fiz? Eu costurei assim, cada 2 centímetros e depois cada 2 centímetros e transformou os quadradinhos. Para você, se você tiver dificuldade de costurar ele à mão livre, então você pode... Minha fita caiu aqui, só um minuto. Você pode usar, riscar, pode dar tiquezinhos aqui, né? Pinguinhos em cada 2 centímetros, assim e assim, ou mais, se você quiser, e costurar, riscar. Eu não vou riscar, nós vamos fazer ele direto, tá? Então, eu vou começar na verdade, assim. Vou fazer cada 2 centímetros assim, depois assim. Fazendo as 3 peças, tá, gente? Ó. Vamos lá. Primeiro, eu começo da forma como eu começo fazendo uma costura na beiradinha. E aí sim eu venho com o restante, tá? Nossa peça ficou toda quadriculadinha. Acho que com esse tecido escuro é mais difícil de ver, tá vendo? Ela fica toda quadradinha. Aí é só você acertar aqui os fiapos de linha que vai ficando e fazer as outras partes, tá vendo? Fica muito bom. Fica mais fino que é o sol acoplado, não tem problema, mas costurar também essa parte com o feltro também é bastante tranquilo, bastante simples, até porque o feltro é bem macio, né? O feltro é macio. Então aqui, olha, passamos o quilt, né? A costura em todas as partes, toda ela quadriculadinha, tudo certinho. Então nós vamos acertar, né? Nós vamos acertar as pontas para fazer o acabamento dessa parte aqui. Então, para acertar, nós vamos colocar aqui certinho só para medida, tá, gente? Só para a gente ver a medida. Olha, aqui, se você perceber que aqui ele tá muito juntinho, você pode dar uma acertada aqui ou acertar do lado de cá, tanto faz, tá? Só para que a gente dê esse espaço aqui, ó. Vai ficar um espacinho aqui de uns 2 centímetros, né? Então, nós vamos dar uma acertada aqui, direitinho, só para poder o espacinho ali entre um e o outro ficar melhor, ficar maiorzinho, não ficar tão juntinho, né? Então, vou aproveitar aqui e dar uma acertada aqui. Fazendo isso, nós vamos fazer
Lembrar que o lado de dentro é o lado liso, né? O lado estampado para fora, o lado liso para dentro, senão a gente faz bobeira, né? Então, nós vamos primeiro aqui fazer este acabamento e este com o viés, tá? Primeiro nós vamos passar o viés aqui para poder ficar feito o acabamento. Para aí sim, depois desse acabamento feito, nós vamos montar a peça, tá? Para fazer o acabamento, primeiro a gente vai costurar. Nossa, quanta linha! O quilt deixa muita linha, então tem que limpar as linhas todas para não ficar aquele monte de linha pendurada, tá? Então, o quilt você pode fazer da forma como for mais interessante para você, de ondinha, retangular, triangular, fazer os losangos, de acordo com o que você gosta, da forma como você acha legal fazer, tá? Pode riscar, fazer ele riscado. Inclusive tem umas canetas, eu não sei se chama caneta ou lápis, eu não tô muito por dentro de materiais novos não, tá, gente? Eu quero colocar isso para vocês, mas tem que, quando você passa o ferro, ela apaga nas papelarias, acho que nas lojas de materiais para artesanato, eu acredito que tenha. Eu vou dar até uma olhada nisso e trago e mostro para vocês, ou falo com vocês num próximo vídeo. Mas tem sim. Então é isso. Então nós vamos fazer, ó. Como o meu tecido, a estampa do meu tecido, ela tem lado, olha, as maçãzinhas são todas de um lado, elas não são de ponta cabeça, não, são todas. Então eu vou usar essa parte aqui, que as maçãs vão ficar em pezinhas, pra cá e pra cá, tá? Então primeiro eu vou vir com o viés do lado do avesso e vou costurar o viés, vou dar uma costura aqui onde eu fiz a dobra, tá? Vou passar uma costura onde eu fiz a dobra para depois virar ele, tá? Primeiro, então, vamos lá. Uma costura onde está a dobra. Costurando aqui onde eu fiz a dobra, esse excesso aqui, viro ele pro lado do lado direito e dou uma acertada, uma puxadinha nele aqui e venho com ele aqui. O tempo tá ficando nublado, parece que tá ficando escuro, né? Acho que dá para vocês verem direitinho. Aí eu venho e rebato ele do lado direito, bem certinho, para ficar bonitinho, bem costurado, tá? Cuidado para não fugir de cima do viés e cair a costura. Para que a peça fique bem feita, fique bonita, com um acabamento bom, né? Corta aqui o excesso. Então, pregamos esse lado, agora vamos pregar o outro. Processo o mesmo. Na dobra, abre aqui, costura aqui, vira e rebate. Eu sempre, todas as peças que eu faço, eu já vou fazendo e já vou limpando, tá? Porque quando eu termino, eu já termino com tudo bonitinho, limpinho. Então, agora nós vamos pegar a outra peça, né? Tirar as linhas. Gente, desculpa, mas realmente bastante linha. Vamos dar uma batida assim, para sair as linhas, para mostrar direito para vocês. Então, nós vamos pegar o lado estampado para baixo e vamos pegar essa parte e acomodar ela aqui bem certinha, porque agora nós vamos montar a nossa peça. Olha, já deu aqui um espaço legal. Então eu coloco o alfinete para poder acertar aqui direitinho, acerto ela direitinho aqui. Agora nós vamos arredondar as pontas. Lembra que as pontas são arredondadinhas? Olha, as pontas são arredondadinhas. Então eu sempre deixo para arredondar na hora que eu tô costurando. Para que eu possa arredondar as pontas e elas fiquem certinhas,
antes de eu arredondar, eu passo uma costura aqui e aqui, para poder ficar certinho, para depois eu poder organizar. Porque se eu for cortar e ela estiver solta, corre o risco dela correr, né? E não ficar bem. Então eu faço uma costura de um lado, segurando as partes, tá? E do outro lado. Uma costura só, bem na beiradinha. Essa costura não vai mudar a nossa medida, é só para acertar. Aí eu venho para fazer, eu olho se tá certinho aqui, né? Eu aproveito aqui, na medida da costura, porque nessa costura eu vou recortar esse excesso. Então eu pego, olha só, para arredondar. Eu poderia arredondar ela a mão livre assim, tudo bem. Mas olha, para você, se você tiver dificuldade, você pega uma régua para você arredondar e põe aqui o pontinho do 1 naquela ponta e o pontinho mais ou menos do 6 aqui nessa ponta. E faz um risco, só aqui, faz um risco. Só que você não vai cortar nesse risco, você vai usar como parâmetro para você arredondar esta ponta e esta, e vai fazer um arco aqui, olha, um pequeno arco assim. Não é em cima da onde você riscou, não, é acima, tá? Não é em cima, aqui, o risco tá aqui, ó. Olha aqui, eu arredondei, ficou certinho. Eu aproveito essa mesma arredondado que eu fiz aqui, coloco ela aqui certinho e arredondo a outra ponta aqui. Minha tesoura não tá muito boa, não. Arredondo a outra ponta. Aí eu aproveito de novo a mesma parte e venho do lado de cá e arredondo as outras duas pontas do lado de lá. Então, olha, tá vendo? Sempre colocando ela certinho aqui, ó. Arredondei as 4 pontas. Agora eu venho aqui e dou uma acertada na sobra aqui que ficou nessa pontinha, tá? Ó, aquela costura que eu fiz, eu corto bem rente a ela, bem rente àquela costura para segurar as 4 partes, né? Ali, ó, as 2 partes, na verdade, né? A de lá e a de... Ó, aqui, tiro esse excesso, olha, ficou arredondada e já certinha. Agora eu venho, olho aqui nesse outro canto se não tem nada, se tiver algum pedacinho sobrando, você acerta tudo, deixa ela toda bem certinha. Antes de pregar o viés, eu gosto, você faz se você achar interessante, tá? Eu gosto de passar uma costura em volta, até para poder acomodar melhor o viés, né? Nossa, fiapo é demais, né? Para acomodar melhor o viés, então eu venho com uma costura e passo em volta aqui. Eu vou passar até uma costura zigue-zague, tá? Para ficar, não é porque é só para acertar, ajustar melhor, para ficar bom para poder pregar o viés com mais tranquilidade, tá? Já chegamos aqui. Olha só, essa parte aqui foi só para poder acomodar e te dar mais segurança, mais tranquilidade na hora de você pregar o viés. Agora nós vamos vir com o viés e fazer aqui podemos agora retirar os alfinetes, até porque já tá tudo costurado. O alfinete acho que caiu aqui dentro. Eu, hein? Tá aqui. Então, já tá todo costurado, todo bonitinho. Agora nós vamos fazer pregar o viés, tá? Aqui. Viu que legal? Antes de... Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Antes de pregar o viés, eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó, com um pedacinho de viés que sobrou da ponta. É só dobrar ele ao meio, passar uma costura numa pontinha, numa beiradinha, depois na outra beiradinha. É um pedacinho, não tem assim um tamanho certinho, não.
né? Ele é um pedacinho, só para você usar depois, não esquecer dessa pontinha aí. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o viés, vamos virar pro lado de cá e vamos fazer, vamos pregar ele em volta. O mesmo processo que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Vamos abrir o viés aqui, pregar. Eu gosto de começar dessa parte aqui onde fica um pouco abertinho, cortar aqui essa ponta, né? Dar uma dobradinha para cima, porque essa parte é que vai ficar feito o acabamento, né? Então, vou dobrar ela para cima assim, coloco ela aqui e costuro ela desse lado, porque nós vamos virar e o acabamento vai ficar desse lado aqui, tá? Mas esse viés, da forma como eu cortei, ele fica tão bom dos dois lados, o acabamento fica perfeito, tá? Então, vamos lá, pregar ele, não precisa puxar o viés, pregar normalmente sem puxar, tá? E você pega, costura ele, passando um pouquinho por cima da onde você começou, tá? Pode dar uma transpassada em cima da onde você começou, é bom passar um pouquinho, um pedacinho, 1 centímetro aqui, tá vendo? Onde a gente começou aqui e eu passei para cá. Então, aqui, agora eu venho aqui, corto esse pedaço, né? Corto esse pedaço e viro ele todo pro lado de lá. Viro ele todo pro lado de cá, tá? E vou agora virar ele, costurando ele pra cá. Agora aqui, vamos fazer o acabamento dele virado para esse lado. Pode dar uma puxadinha nele pra cá, para ele ficar bem certinho. Viu? Olha como ele ficou bom do lado de cá. E agora vamos rebater a costura pro outro lado. Dá uma arrumadinha aqui nesse início, onde você transpassou, para ele ficar bem certinho. E rebate ele aqui. Sendo que em uma pontinha, não esquece não, de você prender, né, em uma das beiradinhas, essa argolinha, né? Uma argolinha para pendurar ele na cozinha, para não ficar solto, você ter aonde pendurar ele. Eu prendo ele assim, porque aí lá ele vai ficar assim, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer rebater o viés, tá? Bem bonitinho, bem certinho. E eu gosto de, no local onde eu preguei aqui a argolinha, eu faço mais uma costurinha quase que invisível em cima, para poder ficar mais resistente, tá? Porque senão você corre o risco dela soltar. É só para dar mais uma segurança para ela não escapar. Se tem uma coisa que eu acho que tem que ser feito, é uma costura boa, resistente, forte, onde a pessoa vai usar e não vai desmanchar, descosturar, né? Então, tudo tem que ser bem feitinho, bem pregado, bem arrumadinho. Eu optei por esse tecido mais escuro, eu sei que às vezes é mais difícil de enxergar a costura, mas olha, gente, ela tá perfeita, tá muito boa, toda certinha, tá? E é isso, olha. Então, ficamos aí com o par, tá vendo? Olha que bonito que fica. Fica o par do pegador de panela, né? Então, é isso, gente.
O vídeo então foi esse, né? Nós fizemos um pegador de panelas, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no meu canal, deixem seus likes, né? Compartilha com as amigas, tá? Tô gostando muito de receber mensagens do pessoal que está vendo os vídeos, que estão se inscrevendo. Eu acho muito legal, tô gostando muito e quero agradecer demais esse carinho de todos, tá? Então, um beijo para todos vocês, um grande abraço com muito carinho, com muito amor. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!